Oi, galera do primeiro ano, bem-vindos à nossa revisão do PASSE, galera, do PASSE da Federal. E eu estou com vocês, juntamente com o Carlão, para trabalhar as matérias do primeiro ano. A minha revisão vai ser sobre a sub-área embriologia, turma. E o professor Carlão vai estar trabalhando as outras áreas com vocês. Nós dois que amamos tanto vocês, que a gente, assim, sofreu tanto por não estar com vocês em sala de aula. Eu vou pedir para que vocês acessem a plataforma, assistam os vídeos, façam os exercícios propostos para fazer uma boa revisão, tá bom? Vamos lá? Vamos estudar embriologia? O que é estudar embriologia? Aqui a gente vai entender, a partir dessa aula, até o final da revisão, como que uma única célula, ela se diferenciou e transformou os órgãos do corpo. Como é que de uma célula surgiram novos órgãos, novas funções? Como é que existem animais que não têm músculo, que não têm sangue, que não têm tecidos verdadeiros? Isso tudo a embriologia explica. Então, a partir dessa aula, nós vamos revisar todos os aspectos da embriologia. E eu vou começar com um assunto chamado segmentação ou clivagem e tipos de ovos. Então, para isso, a gente vai do zero. Vamos lá do início, revisando a primeira parte. Tudo começa com o ovócito secundário. Lembra que é o gameta feminino? O ovócito secundário está sendo fecundado. Sempre, turma, por um espermatozoide. Nunca pode ser por mais de um espermatozoide. Depois a gente vai ver isso nos gêmeos. Depois que o espermatozoide fecundou o ovócito secundário, forma-se a primeira célula do corpo, que é chamada de ovo zigoto ou ovo zigoto. Então, a gente está partindo daqui. Como que essa primeira célula vai formar um indivíduo? Então, até aí, tudo bem? Ju, onde que tem um encontro do espermatozoide com o ovócito? É na tuba? É no útero feminino? Em qual região? Então, vocês têm que pensar que tudo que eu estou falando aqui agora, que são os tipos de divisão que o zigoto vai ter, vai estar acontecendo na tuba uterina, antigamente chamada de trompas de falópio, ok? Então, até aqui tudo bem? Gameta feminino, ovócito secundário, gameta masculino, espermatozoide se juntou, formou a primeira célula, que foi o zigoto. Este zigoto agora, ele precisa sofrer o quê? Mitose ou meiose? Vamos lembrar? Para aumentar a quantidade de células, é mitose ou meiose? Mitose. Então, esse zigoto vai começar a sofrer sucessivas mitoses, em que mantém o número de cromossomo, vão formando novas células chamadas blastômeros, e a partir destes blastômeros, o corpo vai se formando, que é a partir das outras aulas. Então, até aqui tudo bem? O objetivo da aula hoje é aprender os tipos de zigoto que existem em diferentes animais e como eles se dividem. Tudo bem? Então, vamos aprender os termos, tá? Segmentação é a divisão do zigoto. Então, não pode esquecer. É a divisão do zigoto. De que forma, Ju? Por mitose ou por meiose? Por mitose. Essa divisão acontece aonde? Na tuba, pode ser chamada de clivagem. Ou seja, a minha primeira célula do corpo está sofrendo clivagem, segmentação, divisão, para formar o embrião, para depois formar o feto e o indivíduo. Ok? Vamos lá. Existem dois tipos de segmentação ou clivagem. A que nós chamamos holoblástica ou a segmentação chamada meroblástica. Pode parar de achar que é difícil. Isso não existe. É só entender os radicais. Então, vamos lá. Olha a divisão chamada holoblástica. Holo quer dizer total. Então, eu estou dizendo que o meu zigoto, a minha primeira célula, vai dividir inteira. Não vai ficar parte sem dividir. Isso acontece em alguns grupos de animais. Essa é a primeira divisão. Meroblástica é a divisão em que
o zigoto vai ficar uma parte sem dividir e a outra dividindo, certo? Então, não vai dividir o ovo inteiro. Aí você vai me perguntar, muito bem, Ju, por que alguns zigotos dividem ele inteiro e outros não? Porque depende do seu material nutritivo, que eu chamo de vitelo. Anota essa palavrinha. Vitelo é o mesmo que lécito. É o material nutritivo que tem dentro do zigoto para ele se desenvolver, até ele conseguir se desenvolver sem depender dele mesmo, tá? Então, presta atenção. Quem que vai ditar o tipo da divisão, o tipo da clivagem e o tipo de ovo que a espécie tem é a quantidade de comida, de nutriente, que nós vamos chamar de vitelo ou lécito, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira divisão holoblástica, que divide o ovo inteiro, pode ser igual ou desigual. Ai, Ju, aí complicou. Então, vocês estão vendo a subdivisão? Segmentação holoblástica está dividindo o ovo todo, que pode ser igual ou desigual. O que vai determinar ela ser igual ou desigual? O tipo de zigoto, que a gente vai aprender agora. Então, vamos ver o desenho? Olha só. Olha só esse zigoto. Ele tem tudo que está de vermelhinho, é o vitelo, é o nutriente, chamado de lécito. Esse ovo, esse zigoto, que é o ovo, que é a primeira célula, ela tem a quantidade de vitelo distribuída de forma homogênea, de forma igual. Tá vendo? Ó, tem o vitelo distribuído de forma igual. Então, esse ovo vai se chamar o quê? Oligolécito. Então, sempre que vê o radical, ó, lécito é comida, nutriente. E óligo? Óligo é pouco. Ou seja, tem pouco vitelo distribuído no citoplasma. Chamado também, esse ovo é chamado também de isolécito, porque tem quantidade igual de vitelo distribuído no citoplasma. E você vai falar assim, Ju, pouco me importa se tem vitelo igual ou não. Isso aqui vai dizer que na hora da divisão, na hora que esse ovo dividir, as células vão ficar do mesmo tamanho, bonitinhas. Essas célulazinhas são chamadas de blastômeros. Isso que é a segmentação holoblástica igual. E ela só acontece, essa segmentação holoblástica, de dividir o ovo inteiro de células do mesmo tamanho, só acontece no ovo oligolécito. Tudo bem? Ju? E os animais? Quais os animais que tem esse ovo? Então, vamos pensar? Tem que anotar, viu? Cordados. Quais cordados? O anfioxo, que é um cordado primitivo. Moluscos, anelídeos, vermes, como plateumintos, nemateumintos. Todos eles têm o ovo oligolécito. Mamíferos, com exceção da espécie humana, as espécies que têm placenta, têm o ovo alécito, porque quem nutre é a própria placenta. Então, isso vocês têm que lembrar. Então, vamos por parte. Quem tem esse tipo de ovo? Lembra dos invertebrados? Moluscos, anelídeos, plateumintos, nemateumintos, que são vermes. Anfioxo, que é um tipo de cordado. Vocês estão entendendo por que ele chama oligolécito? Porque ele tem pouco vitelo distribuído de forma igual. Então, na hora que esse ovo for dividir, ele vai dividir e formar células do mesmo tamanho. Tudo bem? Onde que acontece a segmentação holoblástica igual? No ovo oligolécito. Vamos continuar. Segundo padrão de divisão. Holoblástica desigual. Porque na hora de dividir, não vão formar células do mesmo tamanho. Então, acontece um ovo diferente. Um ovo que acontece nos anfíbios, por exemplo. Tá?
Os anfíbios, quem são? As rãs, as pererecas, as salamandras. Então, esse ovo, olha o nome, chamado de heterolécito, porque tem o vitelo distribuído de forma heterogênea, de forma diferente. Um local tem mais vitelo, no outro lugar tem menos vitelo. Esse ovo heterolécito é chamado também de telolécito incompleto, porque ele tem distribuição desigual de vitelo. Aí você vai falar assim, e o que tem a ver? O que implica ter mais vitelo numa região e ter menos vitelo em outra? A divisão. Quanto mais vitelo, mais atrapalha a divisão. Então, na região onde tem mais comida, eu vou chamar de polo vegetativo. Quer dizer que nessa região, quando for dividir, as células vão ficar um pouquinho maiores. Vou chamar de macrômeros. Na região onde tem pouco vitelo e está localizado o núcleo, eu vou chamar de polo animal. Então, as células vão ficando pequenininhas. Eu vou chamar essas células de micrômeros. Por exemplo, você está fazendo um exercício. O exercício fala, células macrômeros e micrômeros. Você já não pode falar que é desse ovo, do oligolécito. Por que que não? Porque ele está formando células do mesmo tamanho. Então, quem forma micrômeros e macrômeros? É o ovo heterolécito, típico de anfíbios. Então, isso a gente tem que ficar claro. Ju, eu não entendi o que é o PV, polo vegetativo, e o polo animal. É a distribuição do vitelo. PV é onde tem mais polo vegetativo de comida nutritivo, PV. Polo animal é onde está o núcleo, onde tem menos vitelo. E geralmente vai dividir mais, então as células são menores. Revisando, vamos lá? O ovo está dividindo. Se dividiu inteiro, galera, holoblástico. Se dividiu do mesmo tamanho, holoblástico igual. O que acontece em qual tipo de ovo? Oligolécito. Mas, se dividir de forma desigual e formar micrômeros e macrômeros, está acontecendo em qual tipo de ovo? Heterolécito. Distribuição heterogênea, desigual. Anfíbios, ok? Muito bem, parou por aí? Claro, né, turma? Que quando vocês forem estudar no terceiro, vocês vão ver que aqui é igual, tem 4 tipos, subdivisões. É um pouquinho mais complexo, na revisão não dá para ver tudo, mas vocês têm que saber o básico para a prova, tá? Lá no terceiro ano vocês aprofundam um pouco mais, tá? Muito bem. Agora, vamos para o segundo padrão de segmentação. Ju, já esqueci o que é segmentação. Segmentação, divisão, clivagem, que está acontecendo aonde? Na tuba uterina. Vamos lá. A segmentação meroblástica, metade, parcial, ameroblástica, eu tenho um ovo que agora tem muito vitelo e esse vitelo não vai deixar dividir. Quais são os ovos que vão ter a segmentação meroblástica? Então vamos lá. O ovo chamado megalécito, mega, muito vitelo. Olha só como é que ele é, galera. Muito vitelo no seu citoplasma. Gente, de novo, vitelo é comida, não esqueça. Essa quantidade de comida vai empurrar o núcleo para cima e ele vai ficar numa regiãozinha chamada blastodisco. Então, quando o exercício fala assim, existe um ovo que tem um blastodisco. Qual que é o ovo que tem um blastodisco? É o ovo megalécito. Esse blastodisco é chamado também de disco germinativo. Ju, o que é isso? É a região que sobrou para dividir. Quer dizer que nessa região toda aqui embaixo, onde tem comida, não vai dividir, vai formar só em cima. Então vai começar uma divisão de células só em cima, em formas de discos. Por isso que chama meroblástica discoidal. Então, turma, anota.
a segmentação meroblástica, que vai dividir só uma parte, tá vendo que só tá dividindo em cima? Meroblástica discoidal acontece no ovo megalécido. Um ovo que tem muito vitelo. Qual que é o ovo que tem muito vitelo? O ovo de peixes, o ovo de répteis e o ovo de aves. Pega a gema. O que é a gema do ovo da galinha? É o vitelo, muito vitelo, certo? Só que esse vitelo atrapalha a divisão e as células só vão dividir em cima, tá? E começar todo o processo de desenvolvimento na parte de cima. Então vamos lembrar de novo? Por que é meroblástica? Porque não dividiu totalmente. Por que é discoidal? Porque está acontecendo no disco germinativo. Em que tipo de ovo que acontece? No ovo megalécido. E qual animal, Ju? Peixes, répteis e aves. Lembra da gema? Tudo bem? Continuando. Lembra, de novo, o disco germinativo só no ovo megalécido. Agora, cuidado com o vestibular. O ovo heterolécido e o ovo megalécido pode ser chamado de nomes parecidos. Heterolécido pode ser chamado também de telolécido incompleto. O ovo megalécido pode ser chamado de telolécido completo, porque ele tem muito vitelo, tá? E vamos para o último, muito mais fácil. Olha o nome, olha que difícil. Primeiro, ovo centrolécido. Centro, o vitelo está no centro, ocupando toda a parte do meio. O que vai acontecer aqui? Aonde que vai dividir, galera? Então, a gente já sabe que esse vitelo vai atrapalhar a divisão, ok? Então, onde que vai dividir? Inicialmente, o núcleo começa a dividir, depois vai migrar as células para o canto e vai dividir na parte externa, superficial. Por isso, essa divisão é chamada meroblástica, porque dividiu só uma parte, superficial, porque dividiu só por cima, na superfície, e acontece nos artrópodes. Quem são os artrópodes? Insetos, aracnídeos, crustáceos, tá? Miriápodes, são só nos artrópodes. Então, turma, muitos exercícios vão perguntar isso. Então, vamos por parte, o que a gente tem que sempre pensar. Então, vamos lá. Zigoto, primeira célula, tem que ter comida. Como é que chama essa comida primeiro? Vitelo. Esse vitelo vai ter um padrão de dividir. Se eu tenho muito vitelo, não divide totalmente. Se a minha célula dividiu inteira, holoblástica. Se for do mesmo tamanho, as célulazinhas igual. Ovo, oligolécido. Se minha célula dividiu em tamanhos diferentes por causa do ovo heterolécido, eu vou chamar de holoblástica desigual, ok? Mas se uma parte do meu ovo não dividir, eu vou chamar essa segmentação de meroblástica. Discoidal, porque está acontecendo no disco germinativo. Ovo megalécido, muito vitelo, aquele ovo cheio de vitelo. E a superficial é o ovo centrolécido, vai dividir na superfície. Tem que saber isso, tem que saber desenho, e a gente vai focar na segunda aula toda a parte de desenho, porque vocês estão vendo o desenho que a Prof. Ju fez, mas agora a gente tem que ver como é que o vestibular cobra os desenhos, tá? Ju, e pra quê? Pra que tá formando essas células? Porque dessas células vão passando por várias fases de desenvolvimento até ela ficar com um interior oco. Esse interior oco indica que ela já está grudando, por exemplo, no nosso útero para começar o desenvolvimento. Turma, então é muito importante o que a gente está vendo, tá? Revisando, vamos lá. Vamos ver se vocês lembram dos animais. Bora, pessoal? Vamos lá. Comigo. Eu tenho lá no ovo oligolécido. Qual que é o segundo nome para oligolécido? Isolécido. Como é que está o vitelo?
pouco vitelo de forma homogênea. Muito bem. O heterolécito, como é que tá o vitelo? Muito vitelo desigual de forma heterogênea, espalhado de forma desigual. Por isso eu vou ter o polo vegetativo e o polo animal. E vai formar células de tamanhos diferentes. Quem lembra, anota aí, micrômeros, quando tem pouco vitelo e divide mais, e macrômeros com pouco vitelo. Perdão, macrômeros com mais vitelo. Isso acontece em qual animal, Ju? Nos anfíbios. Anota, pessoal. E aqui, Ju, acontece no anfioxo, que é um animal que é muito parecido embriologicamente com a gente, por exemplo. Tá? Continua. Qual que é o segundo nome para o ovo heterolécito? Chama-se telolécito incompleto. Qual que é o segundo nome do oligolécito? Isolécito. Vamos aqui. Qual que é o segundo nome do ovo megalécito? Chama-se telolécito completo. Ju, quem que é esse ovo aqui? Réptil, ave e maioria dos peixes. Então, se a gente pensar, esse vitelo é armazenado numa bolsa chamada saco vitelínico. É o único anexo que está presente em todos os animais. A gente vai ver isso lá na frente, tá? E por fim, o ovo praninho, um dos mais fáceis de lembrar, pessoal, o centrolécito, que está presente nos artrópodes. Quem são os artrópodes, Ju? Vamos lembrar. Os artrópodes são inseto, aracnídeo, crustáceo. Muito bem. E vamos dividir só na superfície. Para quê? Para formar um amontoado de células com uma cavidade que vai grudar no útero e vai começar todo o desenvolvimento embrionário. Então, onde que tudo isso está acontecendo? Na tuba uterina. Lá nos primeiros dias a partir da fecundação. Que divisões são essas, Ju? Para a célula dividir, é mitose ou meiose? É mitose e mantém o mesmo número de cromossomos. Ok, turma? Muito obrigada. Depois a gente vai partir para a aula 2. Vamos ver desenhos, vamos ver exercícios e continuar o desenvolvimento. E aí, Ju? Começou a dividir a célula, vai acontecer o quê? Aí vocês esperam, vocês vão ficar impressionados com o estudo de embriologia. Gente, é maravilhoso, tá bom? Um beijo, não nos esqueçam, quero ver vocês fazendo rematrícula. Todo mundo, ó, não perde vaga, o referencial tá bombando, não perde a sua vaga. Vai lá garantir o seu espaço, porque eu quero ver muito vocês se dando bem no passe, tá bom? Um beijo no coração, turma, e até mais. Até essa parte da revisão.